continuidade do estudo que nós estamos fazendo, nós estamos falando das maneiras que Deus nos dá para podermos lidar com o ataque do nosso inimigo. E nós estamos falando da armadura de Deus. E Deus concede para que nós possamos viver nessa vida aqui, né, nesse mundo que jaz no maligno, e conseguirmos andar sempre em vitória. As lutas acontecem, mas Deus nos proporciona, né, condições espirituais de lidarmos com todas as situações. Nós falamos já sobre o cinturão da verdade e falamos sobre a couraça da justiça. Falamos ontem. E nós falamos também que para nós nos instruirmos, né, na justiça, como é que nós podemos praticar e andar em justiça, como é que nós podemos aprender, né? E nós falamos sobre o manual, que é a Bíblia Sagrada, e sobre o Espírito Santo de Deus, que para aqueles que nasceram de novo, ele está ali para instruir. E a palavra em 2 Timóteo 3,16 diz assim, que as Escrituras, elas são totalmente proveitosas para nos instruir em justiça. Então, nós devemos, né, buscar andar em justiça e nos revestirmos dela para a batalha, né, que na batalha da fé nós consigamos sair vencedores. O terceiro peça, né, da armadura da qual nós vamos falar são os calçados da paz, né? Calçados do Evangelho da Paz, que ali no dia mau, o cristão verdadeiro ele deve ser guiado, conduzido segundo as instruções do Evangelho da Paz. Ali no texto que nós já lemos, né, Efésios 6,15, está escrito assim: calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Quando nós buscamos no grego o significado, né, da palavra eirene, não sei bem a pronúncia, mas se escreve eirene, e o significado do grego, a tradução, tem a ver com ausência da devastação, ausência de destruição por guerra, paz entre indivíduos, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade, paz do Messias, né, do Salvador, e caminho que leva à paz. São significados que estão embutidos nessa palavra, eirene. Então, mesmo no dia mau, o cristão verdadeiro, ele não perde a paz interior, pois o quê? Essa paz é fruto de um relacionamento que ele tem, um relacionamento verdadeiro que ele tem com Deus. E essa paz, ela é conquistada, e foi conquistada, né, por Jesus Cristo lá no Calvário. Então, hoje nós estamos vivendo uma luta espiritual contra as hostes espirituais da maldade, conforme nós lemos, né, em Efésios ali 6, versículo 12. E Deus, né, como contraponto, ele nos equipa com essas armas celestiais, com esse equipamento celestial. São equipamentos espirituais, né? Não adianta fazer como muitos fazem aí, que se vestem, né, com
às vezes até em igrejas, com todo aquele cerimonial, com armadura para simbolizar que está vestido, né? Quando que não é algo material, é algo espiritual. E ali também na sua palavra, no versículo 18, Deus nos diz para orarmos e vigiarmos no Espírito o tempo todo. Que quer dizer isso? É vigiando, entendendo, sabendo das ações do nosso inimigo. Né? O maior inimigo que nós temos, que é espiritual. O nosso inimigo espiritual, ele usa o mundo, né, o que nos cerca, usa os nossos maus impulsos, né, da nossa própria natureza humana, para muitas vezes nos fazer caminhar ou andar por caminhos tortuosos. A fim de quê? A fim de que a gente tropece e caia. É a ação dele constante, né, para isso. Dar condições de que nós caiamos, né, que nós nos desviemos do caminho que Deus tem proposto a cada um de nós pela sua palavra. Então, eles usam de todos os argumentos, todas as situações, para que alguns, né, a intenção é que todos, né, mas que alguns que são atingidos desistam da fé. Mas o que nós temos em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, o nosso conselheiro, né, o que nos traz sabedoria do alto, ele nos enche de poder, como está no versículo 10. Para que esse poder? Para que nós andemos por fé, não por aquilo que nós vemos, né? A nossa luta, como eu já disse antes, não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as hostes, né, nos espirituais. Então, quando nós andamos por fé e em obediência à palavra de Deus, né, nós somos revestidos e enchidos do poder de Deus para resistirmos a esses ataques, a qualquer situação que venha contra nós. Então, para vivermos em triunfo, para vivermos uma vida plena, a indicação para que nós tenhamos isso e a segurança completa é estarmos em Cristo Jesus, aquele que é a nossa paz. Cristo Jesus é a nossa paz. Então, Deus, ele nos oferece esses calçados, né, espirituais, porque não é possível vencermos com pés descalços. Estou falando figuradamente, né, mas em termos espirituais. Nós, depois de nós termos nos cingido, né, colocado o cinturão da verdade de Deus, que nós já falamos, depois que nós vestimos a couraça da justiça de Cristo, o terceiro passo é calçarmos os nossos pés com o evangelho da paz. E vamos entendendo o porquê. A terceira peça dessa armadura deve nos proteger durante a nossa caminhada, durante o nosso dia a dia. Ele tem que nos proteger. Por quê? Porque o terreno é hostil. Aonde a gente está? O mundo jaz no maligno. E o terreno onde a gente está, o maligno comanda, ele é hostil. Então nós, diariamente, caminhamos, mesmo que a gente não perceba, em meio a lobos. Né? Em Mateus 10, lá no versículo 16, está escrito, né? Jesus falando ali para os seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nós estamos mesmo como ovelhas no meio de lobos. E o caminho que nós temos que seguir, não importa a tua situação, não importa quem você o caminho é pedregoso, é deserto, é íngreme, é cheio de ciladas e é cheio de maquinações do inimigo, né? Maquinações diabólicas. Então, existem armadilhas e ciladas por todo local, por todo canto, né? O versículo 11 fala sobre isso. Mas aí nos é concedido, né, esse calçado espiritual que Deus nos dá. Agora, o que é um calçado, um sapato, né? A gente sabe, né? Mas a definição lá do Aurélio fala que é uma peça do vestuário que serve para cobrir e resguardar os pés. Então, ele também tem uma outra função adicional: dar firmeza no andar, dar firmeza no nosso caminhar, né? Tem diferença entre você andar descalço e você andar calçado, não tenha dúvida. Então, quando nós pegamos o exemplo da armadura, nós podemos falar lá dos soldados, né? Os soldados romanos na época, até que essa armadura, né, pelo conhecimento de Paulo, devia ser baseado nessa armadura que ele estava falando. Então, eles usavam umas sandálias e tinham cravos no solado, para quê? Para não escorregarem ali no momento da batalha. Então, era muito importante esses soldados andarem calçados, andarem protegidos, né? Não só ali do onde eles estavam andando, mas também para terem firmeza na sua batalha. Então, sem o calçado, também, quando nós vamos lá para Lucas 10:19, fica impossível, né, exercermos a autoridade que Cristo Jesus deu a cada um de nós que nele crê. Lá está escrito assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, o calçado serve para isso, né? E principalmente para entrarmos em batalha sem tropeçarmos, né? E sairmos vitoriosos, né? Lá em Romanos 16:20 está escrito assim: e sem demora o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, calçados com essa vestimenta espiritual do Evangelho da paz, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ali está escrito vossos, está falando para nós. E em todo o caminho, né, nessa nossa estrada da vida cristã, existem, figuradamente, né, muitos espinhos, né, muitas pedras pontudas, que eu diria problemas e perturbações, né, de todo tipo. E isso pode causar danos a nós, né? Causar danos aos nossos pés, trazendo o quê? Uma dor, né? Às vezes extrema. Mas o pior é algo que nos faz parar na caminhada, no avançar, né? Nos propósitos que Deus tem para cada um. E quando nós paramos, nós fatalmente começamos a entrar em desespero. Então, esse calçado, né, da preparação do Evangelho
ele nos previne de tropeços e quedas. Por quê? Porque eles reforçam a nossa autoridade sobre as hostes espirituais da maldade. Somente aqueles que estão verdadeiramente calçados, né, no Evangelho da Paz, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que usam e podem utilizar o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, é que estão habilitados, né, a andar nesses calçados e a pisar, né, sobre o inimigo. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, está escrito assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. São sinais, são coisas, né, que cada um de nós, aqueles que creem verdadeiramente, aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, na autoridade do nome dele, pode fazer essas coisas. Pode usar o poder, não próprio, porque nós não temos poder nenhum. Nós somos simplesmente vasos, mas podemos refletir a autoridade de Cristo através de nós. E nós precisamos, para exercer isso, estar, sim, calçados, sempre no Evangelho da Paz. Pois só assim nós estaremos prontos para ir aonde Deus quer que nós vamos. Ele tem um propósito para cada um. Tem um propósito de vida para cada um. Agora, eu só vou chegar no propósito que ele tem a partir do momento que eu verdadeiramente ando segundo a sua vontade, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Isso somente quando eu passo pelo novo nascimento. Eu sei que às vezes parece que eu sou até chato em insistir nisso, mas sem o novo nascimento, nada vale, nada vale. Então não é possível obtermos vitórias nas batalhas do dia a dia sem primeiro a gente compreender claramente o que é o Evangelho de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo ele faz uma dissertação sobre isso. E ele faz referência à ressurreição de Cristo. Então, a partir do momento que você crê verdadeiramente em quem é Jesus Cristo, no que ele fez em nosso favor, Deus verdadeiro, ele se esvaziou da sua divindade para ser um homem igual aos outros, igual a cada um de nós. A diferença era exatamente era a comunhão que ele tinha com Deus e o Espírito Santo agindo na vida dele. Isso era a chave do caminhar das coisas de Cristo aqui. Ele é Deus, mas enquanto ele esteve aqui, até a sua crucificação, ele foi um homem comum, uma pessoa comum. Tudo o que ele fez, todo o poder que ele tinha, fluía através dele pelo Espírito Santo de Deus, operando através da palavra. Então isso está, como eu já disse, né, disponível a cada um de nós. Quando nós cremos que Cristo Jesus veio como homem, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. E está hoje assentado à direita de Deus Pai,
de onde virá para buscar aqueles que creem verdadeiramente no seu nome. E a salvação está nele, a vida eterna está na fé que nós depositamos nele. Então, esse entendimento nos dá o quê? Paz interior, nos dá o quê? Entusiasmo para podermos comunicar a vitória que Cristo teve sobre a morte. E a vitória dele é a nossa vitória. Então, no momento que Deus nos oferece esses sapatos espirituais, que baseados no Evangelho da Paz, que o Evangelho nada mais é do que isso que nós falamos agora, do que isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Então, a partir daí, nós estaremos prontos, né, para essa batalha da fé, para esse caminhar aqui no mundo, a partir do momento que você nasceu de novo. Então, essa terceira peça da armadura de Deus também nos dá um aspecto que de prontidão, de preparação, né? Porque fala ali, preparação do Evangelho da Paz, calçados na preparação do Evangelho da Paz. Então, nós devemos e precisamos estar preparados para guerrear nessa luta por Cristo. Fazendo o quê? Combatendo tudo que se opõe à fé. Não é combatendo os outros, mas combatendo a partir de mim, né? Tudo que se opõe à fé, combatendo o bom combate, pregando a palavra, ensinando a palavra. Primeiro nós, nos fortalecendo cada vez mais na palavra e na fé, para poder combater o bom combate, para pregar, para ensinar. Lá em 2 Timóteo 4:7, Paulo falando, né, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combateu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso que é importante. Nós estarmos preparados, prontos para combatermos esse bom combate que é a nossa vida, o desenrolar da nossa vida, caminhando e andando sempre segundo a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Completar a carreira é irmos sempre em frente, segundo o propósito de Deus para cada um de nós, e guardarmos a fé, guardarmos o alvo da nossa fé, o foco que é Cristo Jesus. Nós devemos também rejeitar as palavras e atitudes que criam o caos entre as pessoas, né? Aqui envolve muitas situações. Rejeitar palavras e atitudes. Eu digo, às vezes, até mesmo dentro de grupos cristãos. Quando nós não estamos embasados na palavra de Deus, muita coisa que é ensinado, que é pregado, que as pessoas agem, né, acabam trazendo confusão e sendo tropeço para as pessoas. E nós devemos também, como aqueles calçados, né, no Evangelho, nós podemos também ser chamados de pacificadores, aqueles que trazem paz através da palavra verdadeira. Ali em Mateus 5:9 está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma qualidade do Filho de Deus ser um pacificador. Alguém que acaba com as contendas. Alguém que tenha a paz dentro de si, a certeza daquilo que ele tem em si, que é a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, eu tenho paz e eu posso
ser um pacificador. Nós também podemos nos lembrar, né, útil nessa caminhada, lembrarmos, né, que a atitude, né, dos soldados romanos, né, que foram pegos aqui como exemplo, eles usavam as suas sandálias de couro, né, com a sola reforçada, e elas eram amarradas no tornozelo. Existia um propósito, porque isso dava o quê? Agilidade nas marchas que eles tinham que fazer, nas caminhadas que eles tinham, né? O deslocamento normalmente era a pé. E em tempos de guerra, esses mesmos soldados, eles dormiam com as sandálias vestidas e amarradas. Pois se não houvesse prontidão de reação, isso podia até lhes custar a vida. Então, o estado de alerta é fundamental para a defesa, assim como para o ataque. A prontidão, você estar alerta para aquilo que cerca, para aquilo que está acontecendo na sua família, para aquilo que está acontecendo no ambiente de trabalho ou nos seus relacionamentos, sempre é importante. E esse alerta vem, esse estado de alerta, ele é, como diria assim, aguçado exatamente por essa preparação do Evangelho. A palavra preparação também tem o sentido de um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. E quando nós procuramos conhecer a palavra, a ler, a estudar a Bíblia, a ouvir algumas pregações bem fundamentadas na palavra e sob a direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos ali percebendo os princípios de Deus para cada situação. Vamos ali recebendo também as promessas de Deus para a nossa vida. Ali existem também avisos, né? Sobre qualquer coisa. Nós recebemos ali também instruções de defesa e também instruções de ataque. Tudo isso está na palavra de Deus. E nessa preparação, através de nós estudarmos e buscarmos pelo Espírito Santo revelação, nós recebemos. E isso contribui para nós estarmos preparados de prontidão para evitar qualquer surpresa que o inimigo queira fazer contra nós. E essa preparação nos dá firmeza, estabilidade, nos dá segurança nos momentos mais difíceis, né? Nas tempestades, nas dificuldades da vida. Quando nós olhamos ao nosso redor, a gente olha o mundo e vê que ele está cheio de desespero, de guerra, de violências, de atrocidades, de coisas que não são aquilo que Deus tem proposto para a humanidade. Existe uma origem nisso aí. O ser humano, ele está em busca de quem lhes possa conduzir à paz interior e verdadeira. Existem muitas ofertas, né, de paz, muitas, mas só há uma verdadeira. E foi por meio da morte e ressurreição que Jesus Cristo conquistou essa paz verdadeira. Lá em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele continua, não como o mundo dá. Porque a paz que ele nos dá, ela é gratuita, ela é tremenda. A palavra diz
que ela foge do entendimento. E essa paz só é possível através do Evangelho do Senhor Jesus. Deu o nosso horário, nós vamos parar por aqui. Amanhã nós continuamos e terminamos com a graça de Deus. Amém? Uma boa noite a todos, bom descanso e fiquem na paz do Senhor.